Olá e bem-vindos a mais uma exploração aprofundada. O nosso tema de hoje é, no mínimo, fascinante. A gente vai mergulhar numa ideia que é bem fundamental, a de que Deus, se existe, se comunica com a humanidade. Mas não de uma forma só. A ideia aqui, segundo as nossas fontes, é que são duas maneiras. Duas maneiras bem distintas, mas que se completam. Exato. O material que a gente tem aqui é um esboço de sermão, sabe? Muito bem estruturado. E ele se baseia em dois textos principais da Bíblia, o Salmo 19 e o comecinho da carta aos Hebreus. Então a nossa missão hoje é tentar desvendar como é que funcionam essas duas, digamos, vozes divinas. Uma que ecoa pelo universo e outra que aparece na história. E para a gente começar a pegar essa dinâmica, a fonte usa uma imagem que eu achei incrível. Ela fala de uma carta aberta e um código secreto. Antes da gente entrar nos detalhes, me explica um pouco essa metáfora. O que seria isso? Claro. Pensa assim, a primeira voz, a universal, é como se fosse uma carta aberta. É uma mensagem pública, sabe? Grandiosa, escrita na linguagem da própria natureza, das estrelas, da complexidade da vida. Qualquer pessoa, em qualquer lugar, pode ler essa carta e pegar a mensagem principal, que é: existe um autor, um criador com um poder e uma inteligência imensa. Tá, entendi. Uma mensagem para todo mundo. E o código secreto? Onde ele entra? Então, esse código seria a segunda voz. É uma mensagem muito mais específica, mais pessoal, quase codificada mesmo. Ela não é enviada para o mundo inteiro da mesma forma. Ela foi entregue para pessoas específicas em momentos específicos da história, sabe? E ela revela não só que o autor existe, mas qual é o nome dele, como é o caráter dele e, o mais importante, que ele tem um plano. Um plano de resgate para um problema que a gente tem. Entendi. Então é uma comunicação em duas camadas, né? Uma que meio que estabelece a existência de um criador e que deixa a humanidade, como o texto teológico diz, sem desculpa. Exatamente. E a outra que oferece um relacionamento, uma salvação, é uma ideia muito forte. Então vamos começar pela carta aberta, essa voz que, em tese, todo mundo pode ouvir. Como é que isso funciona na prática? A fonte chama essa primeira parte de o Deus que se revela no cosmos. E a pergunta que me vem logo é: como é possível ter uma comunicação global que atravessa culturas e séculos sem usar uma palavra sequer? Pois é, esse é o paradoxo que o Salmo 19 explora de um jeito muito poético. Ele diz ali nos versos 1 a 4: os céus declaram a glória de Deus. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra. É impressionante isso. Essa imagem de uma voz sem palavras que alcança o mundo todo nossa, é fascinante. É como se fosse um sinal que está sempre no ar, quer a gente sintonize ou não. Perfeito, é exatamente isso. Na teologia isso tem um nome: revelação geral. É a autorrevelação de Deus que está, em tese, disponível para todo mundo o tempo todo. E as fontes mostram que ela funciona por 3 canais principais. O primeiro, que é o mais óbvio, é a natureza, a criação que o Salmo descreve. A imensidão do céu, a complexidade de uma célula, sabe, a beleza de um pôr do sol. Certo, a natureza é o canal mais visível, mais direto. Mas você falou que são 3. Quais são os outros 2? O segundo canal, ele já é um pouco mais sutil. É a história. A ideia aqui é que o próprio desenrolar dos eventos humanos, sabe? A ascensão e queda de impérios, a busca constante por justiça, por ordem, tudo isso revelaria um tipo de arco moral no universo. Aponta para um Deus que age e governa as coisas, mesmo que de forma indireta. Isso já é mais complexo de enxergar. Não é tão direto quanto olhar para as estrelas. Quer dizer que certos padrões na história da humanidade fariam parte dessa carta aberta? Sim, segundo essa linha de pensamento, sim. E o terceiro canal é ainda mais íntimo: a consciência. A fonte faz uma referência à ideia que está em Romanos, no capítulo 2, que fala de uma lei moral que estaria gravada no coração humano.
Aquele senso universal de certo e errado, sabe? A noção de que algumas coisas são boas e outras são más, não importa a cultura. Essa bússola moral interna seria um eco da voz do Criador. Ok, isso aprofunda bastante a ideia. Então, não é só a beleza do mundo lá fora, mas também uma ordem moral que a gente percebe na história e dentro de nós. Mas qual é o propósito final disso tudo? Se essa revelação geral não diz o nome de Deus, nem como se relacionar com ele, para que ela serve então? Aí está o X da questão. A fonte conecta isso direto com outra passagem de Romanos capítulo 1, versículo 20. Lá diz que os atributos invisíveis de Deus, como o poder eterno na natureza divina, têm sido vistos claramente, de forma que tais homens são indesculpáveis. Então a função primária da revelação geral não é salvar, é estabelecer responsabilidade. É deixar a humanidade sem a desculpa da ignorância, sabe? Sem poder dizer, eu não fazia ideia que existia um Criador. Para deixar isso mais concreto, o material que a gente está analisando usa uma ilustração bem boa. Pode contar pra gente? Claro. É a analogia da assinatura no quadro de arte. Imagina que você entra num museu e vê uma pintura. De tirar o fôlego, a complexidade, a harmonia das cores, a emoção que ela passa. Você não precisa ver o artista assinando a tela para saber com certeza que aquilo não surgiu do nada, do acaso. Não mesmo. A própria obra é a prova de que existe um artista inteligente, habilidoso. Entendi. Então a criação seria a assinatura de Deus na sua própria obra. Ela não conta a biografia do artista, mas prova de um jeito irrefutável que ele existe e que ele é um gênio. A função é estabelecer a autoria. Precisamente. A natureza não é Deus, mas, como a fonte diz, ela é o quadro de aviso sobre o poder e a glória dele. Ela aponta para algo ou alguém que está muito além dela mesma. Certo. Então o universo é essa carta aberta, uma obra de arte que nos deixa maravilhados, mas também cheios de perguntas, né? Quem é esse artista? Ele quer dizer alguma coisa? Qual a história por trás da pintura? Isso me parece uma transição perfeita para outra forma de comunicação, o código secreto. É exatamente para onde a nossa fonte nos leva agora. A gente sai do Salmo 19 e entra em Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2. E o texto começa assim: Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. A mudança de tom, de escala, é imediata. Sim, a gente sai da comunicação cósmica e entra em pontos específicos da história com pessoas específicas. Isso é o que a teologia chama de revelação especial, certo? Isso. Como que ela é diferente da geral? As diferenças são fundamentais. Primeiro, a revelação especial é proposicional. Ou seja, ela é feita com palavras, com conceitos, com mandamentos. Não é uma impressão geral como a beleza da natureza. É uma declaração específica. Entendi. Segundo, ela é limitada na sua entrega. Não foi dada para todo mundo de forma universal e contínua. Foi para grupos específicos em tempos específicos, como os profetas de Israel. E terceiro, o propósito dela é explicitamente salvífico. Ela existe para diagnosticar um problema, o pecado, e apresentar a solução. E esse texto de Hebreus parece indicar uma progressão, né? Primeiro pelos profetas e depois pelo Filho. Isso soa como uma grande mudança de estratégia. Por que mudar? O método antigo não estava funcionando? Ótima pergunta. A fonte explica que não é que o método falhou, mas que a revelação foi progressiva. A palavra grega usada lá em Hebreus para muitas vezes é polimorós, que pode ser traduzida como em muitas porções, em muitas partes. A revelação através dos profetas foi como ir recebendo as peças de um quebra-cabeça ao longo dos séculos. Cada profeta revelava uma pecinha nova do caráter e do plano de Deus. E Jesus seria então a imagem completa do quebra-cabeça? Exatamente. A revelação pelo Filho não é só mais uma peça. É a caixa do quebra-cabeça com a imagem final estampada. É a revelação culminante, final e pessoal. A fonte reforça isso citando o Evangelho de João, que diz: Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito é quem o revelou. Cristo não apenas fala sobre Deus, ele mostra quem Deus é. É a revelação encarnada. As fontes trazem outra ilustração aqui, né? A do manual do carro.
Acho que isso pode ajudar a gente a visualizar a diferença. Sim, e ela é muito útil. Pensa que o universo é um carro incrivelmente complexo e bem projetado. Ao olhar para o carro, que é a revelação geral, você conclui que ele teve um engenheiro brilhante. Você admira o design e a potência. Mas vamos supor que o carro não está funcionando direito. A luz de verificar motor acendeu. Ele falha. Ok, uma situação bem familiar para muita gente. Olhar para o capô não vai me dizer qual é o problema, muito menos como consertar. Exato. Para isso, você precisa de duas coisas que só olhar por fora não te dá. Primeiro, o manual do proprietário, que seria a Bíblia, a revelação especial escrita. Ele explica como o carro foi feito para funcionar, diagnostica o problema e descreve o plano de reparo. Mas a revelação em Cristo vai um passo além. É como se o próprio engenheiro-chefe que projetou o carro aparecesse pessoalmente para explicar tudo e consertar o motor com as próprias mãos. Nossa, essa analogia deixa tudo muito claro. Uma coisa é ler o manual. Outra, completamente diferente, é ter o inventor ali do seu lado, né? Então, temos essas duas vozes. Uma é o carro em si, que grita design inteligente. A outra é o manual e a visita do engenheiro, que dizem é assim que você conserta o que está quebrado. Como é que essas duas coisas se conectam na prática? É preciso ter as duas. Essa é a questão central. A revelação geral, como a gente viu, ela leva à inexcusabilidade. Ela estabelece a nossa responsabilidade de buscar o Criador. Mas as fontes são muito enfáticas num ponto. A revelação geral, sozinha, não leva à salvação. Tem uma frase no material que resume tudo. Ninguém é salvo apenas olhando para as estrelas. Por quê? Porque falta informação crucial, o tal código secreto do plano de resgate. Exatamente. Falta o diagnóstico do problema e, claro, a apresentação da solução. A fé que salva, segundo essa teologia, precisa da mensagem específica da revelação especial. A fonte até cita Romanos 10:17. A fé vem por se ouvir a mensagem e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. É preciso ouvir sobre o engenheiro e o que ele fez para consertar o motor. Então a revelação geral é como se fosse um primeiro passo. Ela cria consciência de Deus, o que deveria levar a pessoa a buscar por mais. Essa é uma interpretação teológica muito comum, sim. A revelação geral cria a pergunta. A revelação especial fornece a resposta. A primeira gera uma sede, a segunda oferece a água. A resposta que a revelação geral exige é a busca. A resposta que a especial exige é a fé, é a rendição. O material termina com uma última ilustração para amarrar tudo isso. A do farol e a carta de navegação. Eu gostei muito dela. Sim. É uma imagem poderosa. Imagina um navio navegando à noite em águas perigosas desconhecidas. Lá longe, ele vê a luz de um farol. Essa é a revelação geral. O farol é vital. Ele grita, atenção, terra à vista, perigo, rochas. Ele impede que o navio naufrague por pura ignorância. Mas o farol sozinho não me coloca no porto. Ele me avisa do perigo, mas não me dá a rota segura. Perfeito. É isso. Para chegar ao porto, o capitão precisa da carta de navegação detalhada. Essa é a revelação especial. O mapa mostra o canal seguro para entrar, a profundidade das águas, os bancos de areia. Para chegar em segurança, você precisa primeiro reconhecer o aviso do farol e depois seguir as instruções precisas do mapa. E o objetivo final dessa comunicação toda, em duas etapas, qual seria? Não é só informar, mas transformar. O objetivo final, como a fonte conclui, é resgatar as pessoas e transformá-las à imagem do Filho. A ideia é que a glória de Deus, que a criação declara de forma silenciosa, possa ser refletida de forma consciente, pessoal, na vida de quem recebe a mensagem completa. Certo, vamos tentar resumir então para amarrar as pontas. Temos essas duas vozes poderosas que se completam. A primeira é a voz universal ouvida na criação, na história, na consciência, e que prova a existência de um Deus criador e nos torna responsáveis por essa verdade. Isso. E a segunda é a voz exclusiva, ouvida em Cristo e registrada nas Escrituras, que revela o caráter desse Deus e mostra o caminho específico para a salvação e para um relacionamento com Ele. Num mundo tão barulhento, com tanta mensagem competindo pela nossa atenção,
Me parece que o desafio é aprender a sintonizar, né? E a ouvir essas duas vozes em harmonia. Esse é um ponto fundamental. E vale a pena reforçar que, no fim das contas, as duas revelações apontam para a mesma figura central. A ordem da criação e a palavra escrita e encarnada têm um único protagonista, Jesus Cristo, a quem o livro de Hebreus chama de a expressão exata do ser de Deus. A criação é o teatro, as escrituras são o roteiro, mas Cristo é a mensagem e o personagem principal. Perfeito. E com base em tudo que a gente conversou, fica uma questão final para se pensar. Se essas duas revelações, a geral, na natureza e na consciência, e a especial, num texto e numa pessoa, estão sempre se comunicando, fica uma questão para se pensar. De que forma a compreensão de uma altera a percepção da outra? Será que entender a mensagem especial faz com que a voz universal da criação soe de maneira diferente? Talvez mais clara ou mais pessoal?